Nada como um cafezinho, hein? Muito bem, então nós vamos para o segundo tópico, o segundo desafio. E gostaria de começar introduzindo com a leitura da palavra que se encontra aqui em Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 5, que diz assim: se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Muito bem, nós colocamos naquela noite o segundo desafio como o estudo, uma ferramenta importantíssima neste século XXI. E como nós vimos na Palavra de Deus, a Palavra de Deus também ela prioriza o ensinamento, ela prioriza o estudo. Haja visto que uma das grandes ferramentas, uma das grandes armas na mão da igreja é a escola bíblica dominical. Não pode haver crescimento em nenhuma esfera da vida, tanto material, tanto secular, quanto espiritual, se não houver a obtenção de conhecimentos. Muito bem. E naquela noite, nós levamos à observação dos jovens que esta geração em particular, a nossa geração em particular, a geração do jovem em particular, é uma geração diferenciada de todas as outras gerações. Por quê? Porque ela diferencia das outras em relação ao estudo. Ela reconhece que o estudo é uma ferramenta preciosa para a sua ascensão social. Ou seja, não é mais necessário se fazer como se fazia antigamente, em que para que a pessoa ascendesse de uma escola a outra, ela precisava ter pais ricos, ser de uma família nobre. Não. O estudo é uma ferramenta importantíssima e atual para que através do estudo você vá paulativamente chegando ao topo da camada social. Muito bem. Nós sabemos, naturalmente, que o estudo ela vem perdendo a sua qualidade. Ou seja, ela vem perdendo, vamos dizer assim, se estudava um conteúdo na 8ª série, esse mesmo conteúdo ele vai ficando cada vez mais defasado. Por exemplo, se eu estivesse com 30 anos, nos anos 70, e estivesse estudando uma matéria de 5ª série, hoje, atualmente, aquela matéria de 5ª série já seria matéria de 8ª série. Ou seja, ela perdeu qualidade, ela perdeu substância, ela perdeu conteúdo. E, infelizmente, isso aí não há culpados, né? Nós não poderemos jogar a culpa no professor, não podemos jogar a culpa na dinâmica das próprias aulas, porque o professor, seja pelo tempo exíguo, seja pelas atribuições burocráticas que ele tem em sala de aula, qualquer uma dessas atribuições lhe tira momentos preciosos com os alunos e com o conteúdo que deveria ser passado. Qual é o desafio, então, do aluno que nós propomos naquela noite? Ele deve saber que está sendo defasado cada vez mais o seu estudo, ele deve então, aumentar, substanciar este estudo através de N alternativas que ele deve correr atrás, que está dentro das suas posses, para que o seu ensino tenha a excelência que o mercado de trabalho exige. E isso exige que ele enxergue o papel da educação como um todo em sua vida. Isso é muito importante. Nós devemos analisar que de um universo de aproximadamente 7 milhões, presta atenção, 7 milhões e 200 mil pessoas da idade de até 19 anos, ou seja, jovens, que é o tema dessa nossa conversa, a grande maioria se encontra, infelizmente, marginalizada. Ou seja, esse trabalho na economia informal, não tem a sua carteira registrada, não tem a sua carteira autenticada, né, pelos mecanismos, né, reguladores dentro da nossa economia. Agora, então, o que o jovem deve fazer? Ele deve buscar mais conhecimento, zelar por este conhecimento, e para que isso permita a sua inserção no mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo em termos de capacitação técnica. Essa deve ser a visão e o desafio do jovem. As pessoas ingenuamente, e isso tem muito a ver com os jovens, eles sempre se deixam enganar pela aparência, pela boa aparência, achando que isso aí será um facilitador, um meio de inserção deles junto à sociedade, junto ao mercado de trabalho.
E isso aí, infelizmente, não acontece. Dentro da própria Bíblia, nós vemos que quando o apóstolo Pedro falou naquela noite em que Jesus estava sendo julgado, e ele se afasta de Jesus, mas quando ele abre a sua boca, a fala o denuncia. A sua fala mostra àqueles que estavam presentes, próximos a ele, que ele era um dos seguidores de Jesus. Ora, nós devemos saber que as nossas palavras, elas vão fazer também diferença na hora de fazermos uma entrevista, na hora de nos relacionarmos com as outras pessoas. Por quê? Se nós ficarmos com pessoas que estão num nível acima maior do que o nosso, essas pessoas saberão quem nós somos e darão ou não a nós o devido valor ou não também ou a nossa vaga que nós estamos pretendendo. Então a fala, o conhecimento, ele é muito importante. Outra coisa, nós devemos também pensar que nem sempre o se dar bem dentro da sala de aula quer dizer que vai estar relacionado a uma boa remuneração ou a uma boa vaga no mercado de trabalho. Por quê? Porque nem sempre a sala de aula, infelizmente, condiz com o que nós vamos encontrar lá fora em termos de trabalho, em termos de vagas de trabalho. Infelizmente, é isso o que acontece. Eu gostaria de falar para vocês um caso interessante de uma pessoa, a importância do trabalho. Uma pessoa, ela foi parada dentro de uma rua, parou, o seu carro foi parado, o semáforo fechou, ele foi parado e bateram ali no vidro daquela pessoa. E aquela pessoa ficou meio temerosa em abrir o vidro e ela falou, não pode abaixar, que não tem problema. Depois ela viu que era um trabalhador de rua, era um marido, assim, você se lembra de mim? Eu falei, não sei quem você é. Nós estudamos no ginásio junto e eu era o fulano de tal que ficava espezinhando a professora, falando que meu pai era pedreiro e que meu pai como pedreiro ganhava mais do que ela e não precisava tanto exercício, tanta conta, tantos trabalhos, tantas pesquisas e que um dia eu me daria melhor do que ela. Só que determinado ginásio, não cheguei a fazer o ensino médio, fui trabalhar com meu pai, estava até dominando bem a profissão, mas uma doença, infelizmente, não permitiu que eu ficasse dentro da profissão e só me restou ser um gari. Depois, conversando, essa pessoa descobriu que o rapaz não sabia fazer as 4 operações básicas corretamente, que é subtrair, dividir. Infelizmente, essas coisas, a sua própria caligrafia, a ortografia, a pontuação, também ficava muito a desejar, e por isso só faltou a ele, né, só lhe restou a condição de gari. Ou seja, nós vemos aí o quanto o estudo ele é importante, ele deve ser valorizado. E ele terminou o seu depoimento ali, antes que o sinal abrisse, falando que então, o que ele não foi, ou o que os seus pais não foram, pegando ali no pé dele, indo lá, fazendo com que ele estudasse, querendo saber as notas dele, porque os pais também foram tanto quanto omissos, ele agora era com o filho dele.